Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. E depois de ontem ter havido alguma esperança de que a reforma laboral ainda tinha pernas para andar, hoje voltamos a enterrá-la. Viva Ana Sá Lopes. Viva Ruben. E viva Helena Pereira. Olá, viva. O Governo fechou as negociações do pacote laboral sem acordo. A reunião desta quinta-feira resultou num enorme nada e após 9 meses as negociações terminaram. Vamos ouvir a Ministra com a pasta do Trabalho. Esta proposta é uma proposta de todo o Governo, não é uma proposta da Ministra, e é uma proposta de todo o Governo, aprovada naturalmente na resolução do Conselho de Ministros. O Governo, apesar de não ter chegado aqui a acordo, considera que estes 9 meses foram 9 meses frutíferos no sentido em que nos permitiram maturar, amadurecer o conteúdo do anteprojeto inicial. E, portanto, o Governo vai naturalmente votar e aprovar algo parecido com o projeto que decorre do anteprojeto inicial, mas obviamente enriquecido com os contributos que considera úteis e que retirou deste processo e dos 9 meses de muitos contributos que também fora da CPCS nos vieram chegar. Ana Sá Lopes, estas negociações que ontem, de certa maneira, tinha havido aqui um rastro de esperança com este recuo da CIP, aparentemente não deram em nada e 9 meses depois voltamos à estaca inicial, que é a estaca zero. O Governo está sozinho nisto, tem os patrões, obviamente, do lado do Governo, mas não tem a Assembleia da República, não tem o Presidente da República com esta reforma laboral, não tem ninguém. Sim, ninguém. Se não tem ninguém. Isto é o funeral mais longo que eu me lembro em termos de política. Isto não acaba. Isto vamos em meses de funeral, porque desde pelo menos outubro, estamos em maio, que se percebe que o pacote laboral poderia não ter apoio parlamentar. O Chega, quando viu o sucesso da greve geral, já aqui dissemos isso 50 mil vezes, mudou a agulha. E quando o Chega mudou a agulha, o pacote laboral ficou condenado. E hoje as declarações de André Ventura, mais uma vez, ao insistir na questão da redução da idade da reforma, mais uma vez demonstram que não vai fazer parte da maioria direita que aprovará o pacote laboral. Portanto, como o próprio Ventura diz, sem pacote laboral continua a haver primavera, verão e inverno. Eu acho que vai haver um verão sem pacote laboral e um outono, que quando recomeçam os trabalhos parlamentares, sem haver nenhuma legislação laboral, sem votações, e vai ficar tudo na mesma. Curiosamente, a seguir à reunião da Concertação Social, que não deu em nada, o João Vieira Lopes, presidente da Confederação do Comércio, disse que quer dizer, eu estou agora, isto não foi a frase sic e precis verbis que ele disse, mas deu a entender que o pacote laboral era uma coisa, sim, ok, está bem, era bom aprovar, mas que há muita coisa que é importante para os patrões, a fiscalidade, o investimento, até o João Vieira Lopes deu a entender que continuará a haver primavera, verão, outono e inverno sem pacote laboral, e pronto, e nós vamos continuar aqui a enterrá-lo, não é? Vamos ter que... Ana, no final de contas, o Governo quis mais esta reforma laboral do que os próprios patrões, é isso, não é? Os patrões, objetivamente, queriam a reforma laboral. Agora, se diz que é verdade que este som é muito interessante, este som da Ministra é muito interessante, por ela dar a entender que aquilo não é uma teimosia dela, como já se andava a ouvir em muitos circuitos ligados ao PSD, de que aquilo era uma teimosia. Os próprios patrões também acham isso. Porque essa declaração do Vieira Lopes é importante, porque o que eles dizem é, se dependesse só de nós, não íamos para uma mega revisão das leis laborais, íamos cirurgicamente tratar das coisas que são mais importantes. Pois, acho que sim, acho que de facto, considerando essa declaração de João Vieira Lopes e considerando até outros patrões que não estão nas confederações, eu lembro-me na entrevista ao Expresso de um grande empregador ter dito: deixem os trabalhadores em paz. Portanto, isto realmente não tem sido, independentemente das posições da Concertação Social, não há um apelo do patronato para a revisão da legislação laboral. Portanto, é uma teimosia da Ministra que Montenegro comprou, que o Governo todo comprou. Luís Montenegro ainda ontem fez um discurso no aniversário do PSD, onde voltou a insistir que quer fazer reformas.
E pronto, uma vez fizemos aqui um podcast, fizemos aqui um soundbite em que dissemos que seria uma reforma, uma intenção de reforma, porque nunca aconteceria, para mostrar a Pedro Passos Coelho. E ao que parece, e ao que Passos parece, Coelho reagiu a isso, a dizer que era a única coisa boa é a que única havia. coisa boa que havia. Portanto, o Passos Coelho que fez assim uma espécie de avaliação péssima do governo, naquela tal intervenção que fez a estudante já há 2 dias, faz uma avaliação tenebrosa do governo, de que não querem fazer nada, querem apenas aguentar os lugares. Não me lembro de um político ex-primeiro-ministro ter falado assim dos seus sucessores. E Pedro Passos Coelho fez a vida toda na política. É preciso que se diga que só no dia em que saiu de líder da oposição, porque perdeu, não ganhou as eleições, não conseguiu formar governo, ainda teve um tempo na oposição. Passos Coelho, eu conheço-os, ele diz eu conheço-os, portanto ele aparece quase como alguém que passou a vida inteira na política, mas que está por cima deles. Enfim, não vamos voltar aqui a Passos Coelho outra vez, mas acho que cada vez que intervém em público não deixa de ser um fenómeno muito curioso de manter o sebastianismo em volta da sua figura. Mas sim, acabou o pacote laboral, vamos enterrá-lo, agora vai demorar. Isto vai ser um velório muito chato, porque isto vai para o Parlamento, o PS já disse que não aprova, o Chega não vai aprovar, vai haver reuniões, não vão dar em nada e vai ser uma canseira para quem tem que trabalhar. Helena Pereira, percebes esta jogada da SIP que ontem veio fazer uma conferência de imprensa muito pomposa, quase como que a prever que efetivamente havia razões para andar para a frente e para chegar a um acordo, e nesta quinta-feira o que vimos foi o contrário? Olha, isto foi uma desorientação a vários níveis. Há esta desorientação que já falámos da ministra e há a desorientação também da parte da SIP. Da ministra, é interessante ela dizer isto, como a Ana realçava, e para justificar que, no fundo, que não é ela e que não está sozinha, e a seguir a esta declaração, ela ainda diz, não há acordo e não sei o quê, e agora o governo tem que cumprir, mas que estava empenhada porque o governo tem que cumprir o seu programa. Não está no programa. Nem sequer no programa isto estava, portanto, aquilo foi uma desorientação total daquela intervenção inicial da ministra. Depois, da parte da SIP, o que se percebe é que afinal ontem, quando a SIP veio falar, não estava, ao contrário do que eu pensei, coordenada ou articulada com o governo e com a ministra. E, portanto, as propostas da SIP que iam ao encontro da UGT não interessavam ao governo, é isso que a gente percebe. E hoje, na reunião, já não foram postas em cima da mesa. E mais, não interessaram às outras, não eram partilhadas pelas outras 3 confederações patronais. É isso que é impressionante. E, portanto, isto é tudo uma desorientação de todos os lados. A determinada altura, acho que é o presidente da Confederação do Turismo que faz, com um ar muito irritado, diz que isto já durar 9 meses, já podia ter acabado mais cedo. No género, andámos aqui a perder tempo. Sim. Portanto, não há razões para a greve geral, é isso, Helena? Mário Mourão foi perguntado sobre isso e ele diz uma coisa curiosa. Ele diz que enquanto o processo não estiver na segunda fase, a primeira fase era esta, concertação social, a segunda fase é Parlamento, e enquanto ele não acabar no Parlamento, ele dá a entender que o UGT não aderirá já a esta greve geral por considerar que é antes ainda do processo dar entrada no Parlamento. E o que eu percebi das declarações de Mário Mourão é que ele prefere, depois de conhecer, porque agora é incógnita, agora ninguém conhece qual é que vai ser efetivamente a proposta que vai entrar no Parlamento. A ministra disse que era os tais ajustamentos, não é? Que era a proposta inicial com os ajustamentos. Mas há muita coisa para perceber, porque a ministra chega 9 meses depois a uma posição cada vez mais complicada e agora ainda mais complicada do que na anterior reunião que podia ter acabado tudo, porque agora ela tem o GT contra ela e tem a SIP contra o governo. Ou seja, o que ela for apresentar no Parlamento vai agradar a quem? Arrisca agradar ainda menos do que se tivesse acabado com isto na anterior reunião, não é? E, portanto, vai ser ainda mais complicada a tal proposta com ajustamentos, ainda vai ser mais complicado a quem é que agradará. E, portanto, é toda uma desorientação, como diz o Presidente da Confederação de Turismo, mais valia isto não ter chegado a este ponto. Esta reforma laboral foi uma verdadeira confusão. Um beijinho, até amanhã. Beijinho, até amanhã. Beijinhos, até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins.
A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.